Olá, queridos, a paz do Senhor seja com todos. Sejam bem-vindos a mais um vídeo aqui do canal. Se você ainda não for inscrito, eu peço que você faça a sua inscrição. Basta clicar no botão inscrever-se e você já estará inscrito. Peço também que você deixe o seu like, seu comentário e compartilhe esse vídeo com outras pessoas através das redes sociais. Fazendo assim, você estará me ajudando a divulgar esse canal e esse conteúdo que está trazendo palavra de Deus para a tua vida, para outras pessoas e também pode trazer para aquelas pessoas que você sabe que precisa de uma palavra. Lembrando sempre, eu sou apenas um publicano, pecador, que precisa tanto de Deus como qualquer pessoa que esteja assistindo esse vídeo. Hoje eu quero falar a respeito do clamor, mas não o clamor que nós costumamos falar, não o clamor de palavras puramente, mas o clamor pela vida, o clamor que toca o coração de Deus, que acende o mundo espiritual de uma maneira sobrenatural. E esse clamor que eu quero falar a respeito hoje é o clamor que vem através do sangue. Sim, através do sangue. Esse clamor que chega ao coração de Deus. E esse clamor tem o poder de trazer vida, como também tem o poder de trazer a morte. Quero falar a respeito do que está escrito lá em Gênesis 3, no versículo de número 9 em diante. Vai dizer assim: Adão e Eva tinham acabado de cometer, o pecado da desobediência. E Deus, ele vai até o jardim para conversar com o homem e ele vai ter essa conversa com Adão, né? Adão não vai mentir, ele vai confessar, né? Vai trazer ali, tentando acusar Eva, tentando acusar o próprio Deus de ter dado a Eva, de ter dado a mulher para ele, e que por ela ele acabou caindo em pecado, mas ele não vai mentir. Olha o que está relatado aqui, versículo 9. E chamou o Senhor Deus a Adão e disse-lhe: Onde estás? E ele disse: Ouvi a tua voz soar no jardim, e temi, porque estava nu e escondi-me. Olha que esse detalhe que está escrito aqui, ó, versículo 10: Ouvi a tua voz. A palavra tem muito poder, né? E Deus disse, perdão, quem te mostrou que estava nu? Comeste tu da árvore que te ordenei que não comesse? Então disse Adão: a mulher que me deste por companheira, ela me deu da árvore, do fruto da árvore, e comi. E disse o Senhor, Deus, a mulher: por que fizeste isso? E disse a mulher: a serpente me enganou, e eu comi. Então o Senhor disse à serpente: porquanto fizeste isto, maldita serás mais do que todas as bestas e mais do que todos os animais do campo. Sobre o teu ventre andarás e pó comerás todos os dias da tua vida. E porém inimizade entre ti e a mulher, e entre a tua semente e a sua semente, e esta ferirá a cabeça, e tu lhe ferirás o calcanhar. E a mulher disse: multiplicarei grandemente a tua dor e a tua conceição. Com dor terá filhos, e o teu desejo será para o teu marido, e ele te dominará. Versículo 17. E Adão disse: porquanto deste ouvidos à voz de tua mulher, e comeste da árvore de que te ordenei, dizendo: não comerás dela, maldita é a terra por tua causa, com dor comerás dela todos os dias de tua vida. Espinhos e cardos também te produzirá, e comerás a erva do campo, no suor do teu rosto comerás o teu pão, até que tornes a terra, porque dela foste tomado, porquanto és pó, e em pó te tornarás. Deus estava trazendo juízo aqui, tanto para a serpente, tanto para a mulher, como para o homem, e por causa do homem, até para a própria terra. Mas como eu falei no início, o pecado de Adão e de Eva foram de desobediência. O caráter do homem estava sim corrompido, mas Deus ainda foi ter com ele. Deus ainda foi conversar com ele. Deus ainda foi ter um momento, para que o homem pudesse se explicar, se justificar. E isso é o que vai ter um significado muito diferente de quando, o Caim, que é filho de Adão e Eva, ele mata o seu próprio irmão. Por um detalhe muito simples, que está relatado no livro de Gênesis, capítulo 4, versículo de número 8 em diante. Você sabe, o Caim acaba matando Abel por causa de inveja. Você conhece essa história, é o primeiro homicídio. Mas vamos ler versículo 8. E falou Caim com seu irmão Abel. E sucedeu que, estando eles no campo, se levantou Caim contra o seu irmão Abel e o matou. E disse o Senhor a Caim: onde está Abel, teu irmão? E ele disse: não sei, sou eu guardador do meu irmão? Aqui temos uma diferença singular. Quando Deus foi visitar Adão e Eva depois de eles terem pecado, eles não mentiram, eles confessaram, colocaram a culpa um no outro,
O Adão culpou a mulher culpou a serpente. Mas eles não mentiram. Ou seja, o caráter deles estava corrompido, mas eles ainda tinham o temor do Senhor. Coisa que Caim, obviamente, aqui não vai ter. Porque além dele mentir, dizendo que ele não sabia onde estava o seu irmão, ele ainda vai, né, trazendo uma palavra aqui dura para o Senhor. Uma palavra rebelde. Sou eu guardador do meu irmão, por acaso? Né? Versículo 10. E disse Deus, que fizeste? A voz do sangue do teu irmão clama a mim desde a terra. Esse clamor aqui, que Deus está falando, foi o primeiro derramamento de sangue que a terra viu. Foi o primeiro clamor de algo terrível, assombroso, que quando foi tocado pela terra, quando foi tocado na terra, houve um grande clamor no céu, de algo perverso, de algo abominável, porque a terra não tinha visto isso. Ela conheceu a corrupção por causa da desobediência, mas agora ela estava vendo o derramamento de sangue. E este é o clamor de que eu estou falando. O clamor de derramar sangue. O poder que há no sangue. A palavra fala que dele é a vida. Não existe vida no corpo sem o sangue. E hoje mesmo, estamos no ano 2022 da nova era, né, o ano 5000 e alguma coisa, desde os tempos bíblicos. Até o dia de hoje não existe substância capaz de camuflar quando o sangue ele toca uma superfície. Você consegue mascarar, você consegue camuflar, mas você não consegue apagar. Não existe substância capaz de remover a marca que o sangue faz no solo. Você vê que quando acontecem crimes, mesmo que a pessoa limpe, as equipes forenses, a polícia, né, investigativa, ela vem com aquele luminol, né, de ultravioleta, luz ultravioleta, e quando há vestígio de sangue, acaba ficando, né, uma cor ali sendo revelada, uma cor roxa, alguns têm a cor fluorescente, verde, amarelo, predominantemente é roxo, mas eles conseguem identificar isso, porque o sangue ele deixa uma marca que é para tudo sempre. O sangue deixa uma marca na terra que é para tudo sempre. E é esse clamor que Deus está falando. Era um clamor muito poderoso. O clamor de uma vida sendo ceifada. Uma vida inocente sendo ceifada. Lembra que Abel não fez nada contra Caim. Muito pelo contrário. E a palavra vai dizer, eles estavam conversando. Ou seja, não tinha nenhum motivo para que Abel fosse morto por Caim. E esse sentido aqui do sangue de um inocente caindo em terra trouxe um clamor muito grande para a terra. Trouxe um clamor muito grande, a ponto que Deus não podia simplesmente perdoar. Continuando aqui, versículo 11. E agora, maldito és tu, desde a terra que abriu a sua boca para receber da tua mão o sangue do teu irmão. Quando lavrares a terra, não te dará mais a sua força. Fugitivo e vagabundo serás na terra. Existem estudos, você pode procurar na internet, que afirmam que a terra, ela, por causa de algum motivo que eles não sabem identificar, ela não produz 100% da sua capacidade. Ou seja, por algum motivo, por alguma razão que eles não conseguem determinar, a terra, ela não está em toda a sua força produtiva, por algum motivo. E alguns afirmam que é por causa do tempo, do clima, outros que é por causa da poluição, mas a Bíblia está falando, é por causa da maldição que Deus lançou sobre a terra, por causa do derramamento de sangue, por causa do pecado do homem, por causa do pecado de Adão e principalmente por causa do pecado de Caim. Continuando, então disse Caim ao Senhor, é minha maldade maior do que se possa ser perdoada, porque ele matou um inocente. E naquele tempo não existiam ainda sacrifícios. Naquele tempo ainda Jesus não tinha morrido na cruz. Então ele está dizendo aqui, a maior é minha maldade do que a que possa ser perdoada. Versículo 14. E eis que hoje me lanças longe da face da terra, e da tua face me esconderei, serei fugitivo e vagabundo na terra, e será que todo aquele que me achar me matará. Ele estava reconhecendo que esse pecado foi tão estrondoso que avançou pelo céu a ponto de separar o homem da criação, do Criador, perdão. Aqui não tinha mais o que fazer.
Com Adão e Eva, Deus foi lá e cobriu a nudez deles com uma pele de algum animal, né? Alguns acreditam que foi o primeiro sacrifício, mas para esse pecado aqui não tinha o que fazer. Versículo 15: E o Senhor, porém, lhe disse: Portanto, qualquer que matar a Caim, 7 vezes será castigado. E pôs o Senhor um sinal em Caim, para que ninguém o ferisse, qualquer que o achasse. E saiu Caim diante da face do Senhor e habitou na terra de Nod, da banda do oriente do Éden. O pecado, além de trazer condenação, esse pecado, desse clamor, derramamento de sangue, além de trazer a morte, a separação e multiplicar a sua cólera, também trouxe a separação definitiva de Deus e o homem. E a partir daí o mundo vai se desenvolvendo, as pessoas vão nascendo, vão morrendo, a linhagem de Caim vai terminar, mas ele colocou muitos, ele proliferou esta maldade e vai chegar lá, né, nos tempos de Noé. E Deus vai dizer, vai dar um basta, falar: não aguento mais o clamor de sangue na terra, eu não aguento mais o clamor de morte. E ele vai enviar o dilúvio, né? Tamanho é esse clamor. Mas deixa esse assunto para um outro vídeo, uma outra mensagem. Vá comigo, por favor, ao livro de Levítico, no capítulo 1, versículo de número 1 também. Quando o sangue toca na terra, há um clamor. Quando o sangue de Abel tocou, a terra houve um clamor no céu, um clamor de morte, anunciando a morte de um inocente. E isso trouxe a morte para aquele que também cometeu a morte, a separação da vida, da fonte da vida. E por causa disso, Deus, assim como ele fez com Adão, ao cobrir o seu corpo e ao de Eva com pele de animais, agora, além disso, ele vai ter que trazer algum tipo, né, de sacrifício para que o homem não fosse morto, para que o homem tivesse algum tipo de esperança de salvação. E isso fica bem claro no livro de Levítico, capítulo 1, versículo de número 1. E chamou o Senhor a Moisés e falou com ele da tenda da congregação, dizendo: Fala aos filhos de Israel e dize-lhes: Quando algum de vós for oferecer oferta ao Senhor, oferecereis as vossas ofertas de gado, de vaca e de ovelhas. Se a sua oferta for holocausto de gado, oferecerá macho sem mancha à porta da tenda da congregação e oferecerá de sua própria vontade perante o Senhor. Versículo 4: E porá a sua mão sobre a cabeça do holocausto para que seja aceito por ele para a sua expiação. O que vem a ser expiação? É justamente esse sacrifício, né? A palavra expiação vem de trazer culpa, designar culpa. Ou seja, quando a pessoa colocava a mão sobre a cabeça do animal, ela estava transmitindo a sua culpa para aquele animal inocente. Ou seja, o seu pecado estava sendo transferido para aquele animal. E assim, né, como vai dizer o versículo 5, depois degolará o bezerro perante o Senhor, e os filhos de Arão e os sacerdotes oferecerão sangue e aspergirão o sangue à roda em volta sobre o altar que está diante da porta da tenda da congregação. Ou seja, o pecado ele gera morte. Então, para que o homem não morresse, era feito esse sacrifício, esse holocausto na vida, com a vida de um animal inocente, puro, sem mácula, né, macho, para que fosse feita a expiação. Daí vem a expressão bode expiatório, o bode que leva a culpa, né, que leva a culpa do homem, para que o homem não morresse. Então, por causa dessa grande multidão de pecados, desses grandes clamores, né, através do pecado do homem, através desse clamor aqui, do sangue desse animal, de um inocente, é que o homem teria sua culpa perdoada, expiada, né, por aspersão, por expiação. Por causa disso, eram feitos esses sacrifícios. Mas, através do plano de Deus que foi descrito lá em Gênesis 3, versículo 15, como a gente leu, o plano de Deus para a humanidade era o plano perfeito, que era o sacrifício perfeito, sacrifício pascual, não de animais, mas através do sangue do Cordeiro de Deus, que não cobre o sangue, que não cobre o pecado, mas que tira o pecado. Diferentemente da aspersão, da expiação, a remissão de pecados, ela não somente encobre, ela retira. Ela vai trazer remissão, ou seja, retira
o pecado do mundo, no caso da humanidade, né? Como está escrito lá em Mateus, capítulo de número 27. Ou seja, o pecado era retirado através do sacrifício, uma vida por outra vida. O pecado, ele gera morte. Essa é a lei. Essa é a regra. Mateus, capítulo 27, versículo de número 45. Jesus está na cruz do Calvário, né? Está nas últimas horas aqui. Versículo 45. E desde a hora sexta houve trevas sobre toda a terra até a hora nona. Ou seja, desde a hora sexta, desde o meio-dia até a hora nona, às 3 da tarde. Houve trevas sobre a face da terra. Jesus agora estava se fazendo o pecado. Ele estava sendo a expiação definitiva, né? O sacrifício definitivo, o cordeiro que tira o pecado do mundo. Então ele estava sendo expiado. Ele estava sendo, com o seu sangue, sendo derramado ali. Não só ali, né? Desde o jardim, né? Que foi quando tudo começou, como no jardim também foi quando tudo começou, né? A vida do homem. Assim a expiação da parte de Jesus começou também no jardim, nesse jardim de Getsemane. E foi, né, pelo Sinédrio, foi pelas fortalezas, pelo governo, pela Via Crucis, até chegar no Gólgota, até chegar na cruz. Versículo 46. E perto da hora nona, ele exclamou em alta voz. Em algumas traduções vai dizer, ele clamou em alta voz. E esse clamor aqui era de um condenado. Era um clamor de alguém que estava recebendo sobre si todas as nossas dores, todos os nossos pecados, todas as nossas iniquidades, de todas as eras, de todos os tempos, de todas as pessoas do mundo. Ou seja, Jesus agora estava se fazendo pecado, estava se fazendo maldito, e ele está clamando como um condenado. Por isso ele vai dizer, Elohai, Elohai, lama sabachthani, que quer dizer, e traduzido é, Deus meu, por que me desamparaste? Porque justamente por ele se fazer pecado, a presença de Deus se retirou ou se ocultou das vistas humanas de Jesus Cristo, que agora era um condenado, que agora era um maldito, que agora era um sacrifício, que estava sendo expurgado. Versículo 47, alguns dos que ali estavam ouvindo isso diziam, está chamando por Elias, está chamando por um profeta, mas Deus estava falando Elohai, Elohai. Você vai ver toda a trajetória de Jesus falando, Deus meu, né? Você não vai ver Jesus falando Deus meu, Deus meu. Jesus vai dizer o quê? Abba, Pai. Abba, Pai. Todas as orações que Jesus fazia, ele fazia ao Pai. Graças te dou ao Pai. Né? Todas as vezes que Jesus estava falando com Deus, que está sendo relatado, Jesus estava falando com Deus da maneira de filho para o Pai. Mas aqui, ele está falando Deus meu, porque ele sabia que agora ele não era mais o filho de Deus. Ele era o cordeiro de Deus, ele era o sacrifício, ele era o condenado. E agora ele estava clamando, né, como um condenado. Alguém que não tem como salvar. Deus não podia salvar Jesus ali. Não podia de ele não ter poder, mas precisava passar por aquilo ali, né? Então o sacrifício de Jesus era justamente necessário. Versículo 48, e logo um deles, correndo, tomou uma esponja, embebedou-a em vinagre, e pondo numa cana, dava-lhe de beber. Outros diziam, porém, deixa, vejamos se Elias vem salvá-lo, porque eles acreditavam que Jesus estava clamando por Elias, né? E Jesus, clamando outra vez com grande voz, rendeu o Espírito. Ele disse, né, aqui Mateus não está relatado, mas nos outros evangelhos está. Ele disse, no grego está relatado, tetelestai, que quer dizer está consumado, ou está pago, ou a dívida está definitivamente paga. E ele rendeu o Espírito, ou seja, ele morreu. Versículo 50. E Jesus clamando, versículo 51. E eis que o véu do templo se rasgou em dois, de alto a baixo, e tremeu a terra, e fenderam-se as pedras. E olha o que o clamor do sangue, da última gota de sangue que Jesus derramou, causou. Versículo 52. E abrindo-se os sepulcros, muitos corpos dos santos que dormiam foram ressuscitados. E saindo dos sepulcros, depois da ressurreição dele, entraram na cidade santa e apareceram a muitos. Versículo 54. E o centurião,
com que ele guardavam a Jesus, vendo que o terremoto e as coisas que haviam sucedido tiveram grande temor e disseram, verdadeiramente este era o Filho de Deus. O clamor de Jesus foi tão forte, foi tão estrondoso, que as sepulturas em volta daquela situação se romperam. A morte foi subjugada naquele momento. E os sepulcros foram abertos. E os santos foram ressuscitados naquele momento. Tamanha foi a violência do sacrifício de Jesus. Assim como foi o sacrifício, o sangue, perdão, tocando na terra de Abel por Caim, o sacrifício de Jesus por ele mesmo tocou também o céu, mas ele também tocou o inferno e feriu de uma maneira tão grande a morte que ela não pôde conter as pessoas que estavam ali naquele sepulcro. Então o clamor de Jesus foi tão grande que ele trouxe de volta a fonte da vida para os homens. Mas isso só é possível se você aceita o sacrifício de Jesus na tua vida. Para ele ser completo, depende de você. Não precisa fazer sacrifício de sangue, mas um sacrifício diário. Se você quer trazer de volta a fonte da vida, se você quer trazer de volta a presença de Deus para a tua vida, você precisa sacrificar todos os dias. Não com sangue, não com derramamento de sangue, mas com renúncia. Olha o que está relatado em João, capítulo 1, versículo 19 em diante. E este é o testemunho de João, quando os judeus mandaram de Jerusalém sacerdotes e levitas, para que ele perguntasse quem és tu. E confessou, e não negou. Confessou, eu não sou o Cristo. E perguntaram-lhe então, quem és? És tu Elias? E disse, não sou. És tu profeta? E respondeu, não. E disseram depois, quem és? Para que demos resposta àquele que nos enviaram, que dizes de ti mesmo. Versículo 23, disse, eu sou a voz do que clama no deserto. E essa voz diz, endireitai o caminho do Senhor, como disse o profeta Isaías. E os que tinham sido enviados eram dos fariseus, e perguntaram-lhe, e disseram-lhe, por que batizas, pois, se tu não és o Cristo, nem Elias, nem o profeta? João respondeu-lhe, dizendo, eu batizo com água, mas no meio de vós está um, a quem vós não conheceis, e este é aquele que vem após mim, e que foi antes de mim, do qual eu não sou digno de desatar a correia dos pés da alparca. Estas coisas aconteceram em Betânia, na outra banda do Jordão, onde João estava batizando. Versículo de número 29. No dia seguinte, João viu a Jesus que vinha, disse-lhe para eles, eis o Cordeiro de Deus que tira o pecado do mundo. Então essa voz que clamava no deserto agora está clamando, está anunciando a vinda daquele que salvaria, que remiria o mundo. Essa é a voz que precisa ser ouvida. Essa é a voz que precisa ser divulgada, difundida, que precisa ser relatada, testificada. Que Deus abençoe a sua vida. Até o próximo vídeo. Viva o Senhor Jesus.